Olá e bem-vindos a mais um passo a passo. No passo a passo de hoje vamos fazer esta necessaire bem grandinha que vocês podem usar tanto no nicho da maternidade como no nicho feminino, infantil e masculino. É uma necessaire que pode ser usada para maquilhagem, para viagem, seja para o que for. Vocês têm aqui um bolso grande. Eu aqui coloquei 2 fechos para ser mais fácil a abrir. E tem aqui um pequeno bolso frontal que vocês podem ver que ainda é bem espaçoso. Espero que gostem desta aula. Para a peça de hoje vamos precisar de fecho, malha 5. Vamos precisar de 42 cm, mais um retalho de 20 cm, 3 cursores. Este fecho pequenino, vocês podem usar malha 3 se preferirem. Depois vamos usar 2 pedacinhos de precinta. Esta precinta é apenas para dobrarmos assim. Vamos precisar de 2 vezes 5 cm. E depois, opcional, uma precinta de 30 cm, entre 25 a 30 cm, mas esta parte é opcional. Vamos precisar de tela impermeável ou de tecido para o nosso fogo. E vamos precisar do nosso principal. Neste caso eu estou a usar a napa impressa. Este é o nosso painel moranguinho. É uma necessaire box com um fecho à frente. Vão precisar de duas vezes o principal, a parte da frente e a parte de trás. Vamos começar por colocar o nosso fecho no nosso bolso da frente, com a parte da cremalheira virada para baixo, ou seja, frente do nosso fecho com frente do nosso principal, e vamos passar uma costura. Assim. Agora vamos vir com o nosso forro, vamos colocar frente do nosso forro com frente do nosso principal, assim. Vamos alinhar e vamos passar uma costura. Com o nosso forro costurado, vamos rebater a nossa costura, passando um pesponto. Nosso tecido espontado com o nosso forro fixo, vamos pegar então na parte superior e vamos colocar frente da nossa estampa com frente do nosso fecho. Alinhamos e passamos uma costura. Assim. Agora vamos pegar no nosso forro e vamos vir com a parte inferior do nosso forro juntar à parte superior do nosso fecho que acabamos de costurar. Agora vamos aproveitar e vamos pespontar a nossa parte superior. Vamos vir com o nosso fecho dobrado para cima. Vamos vincar bem a nossa napa, ou o nosso tecido, para fixarmos. Vamos passar um pesponto na parte exterior. Fica assim. Agora, com o nosso bolso feito, vamos colocar o nosso cursor. Para isso vou cortar aqui um pedacinho. Assim, eu quero que o meu fecho feche aqui e abra daqui, ou seja, da direita para a esquerda. Então vou colocar o meu fecho do lado esquerdo. Assim, agora vou passar aqui, vou colocar aqui o nosso, as nossas laterais. Vou colocar assim e passar uma costura. E ao mesmo tempo vai fechar aqui a lateral do nosso bolso interior. Vamos então colocar aqui a nossa lateral. Aqui eu vou fixar com um ponto 3,5. Vai ficar assim. Agora,
despontamos aqui a nossa lateral. Abaixamos bem o nosso material, para ficar bem para baixo. E vamos passar aqui uma costura 4,5, com o ponto 4,5 ou 5. Assim, agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. Uma vez a nossa parte da frente feita, vamos pegar na nossa parte de trás e vamos recortar os quadradinhos. Aqui, neste caso, vai ser a nossa caixa de leite, que vai ser a nossa profundidade da nossa bolsinha. Aqui, um quadradinho em cada lado. Uma vez isto feito, vocês podem fazer exatamente a mesma coisa na parte de trás. E aproveitam e fazem igual no vosso forro. Assim já têm tudo feito e é mais fácil para continuarem a confecção da bolsa. Vamos começar aqui por colocar o nosso fecho na parte de cima. Aqui, o nosso fecho, a parte maior. Vamos colocar à frente do nosso fecho, que é esta parte que é saliente, com a frente da nossa bolsa. Assim. Eu aqui pus 43 cm de fecho, mas não é necessário tanto. Vocês deixam 2 dedinhos assim para fora de cada lado, é o suficiente para vocês terem a vossa medida certa e ser mais fácil para colocar o fecho. Vou colocar aqui. Vamos então colocar o nosso fecho. Agora venho aqui, deixo 2 dedos e corto. Vou tirar um excesso de 10 cm. Tirei 10 cm. cm de fecho é o suficiente para vocês fazerem esta peça. Vamos então agora colocar o nosso forro, o frente do nosso forro. Este aqui tem uma estampa. Vocês se usarem o liso, vocês veem a diferença da tela impermeável, tem uma texturazinha. E do outro lado é liso. Então a parte lisa, se for uma tela lisa, ou a parte estampada, frente com frente. Aqui o nosso forro cozido, vamos virar para o lado de trás e vamos abaixar as nossas costuras, assim, muito bem. Façam pressão, que é para ficar bem baixo, assim. Agora eu vou passar um pesponto na parte de cima para segurar o meu forro. Eu aqui estou a passar um bocadinho de óleo na minha napa para deslizar melhor. Vocês podem usar óleo da máquina, que é o ideal, para fazer isto. Vou fazer o meu pesponto com o ponto 4,5. E fica assim, na parte da frente e na parte de trás, tudo para baixo. Se o vosso forro ficar para cima, correm o risco de, depois com o cursor, ao abrir e fechar, o cursor prender no forro e acabar por rasgar ou até mesmo estragar o fecho. Assim. Agora fazemos exatamente a mesma coisa que fizemos agora, vamos fazer com a parte de trás. Alinhamos bem. E passamos uma costura. Esta costura de fixação eu vou passar com o ponto 3,5. Eu gosto de passar com um ponto mais pequenino, mais apertado, para fixar bem o meu material. Agora vamos colocar o nosso forro, frente do nosso forro com frente do nosso forro. E vamos passar uma costura. Agora vamos pespontar exatamente da mesma forma que fizemos do lado principal, do lado da frente. Vamos baixar as nossas costuras, puxar bem para baixo. Vou passar aqui um bocadinho de óleo. Então aqui as nossas duas partes fixas, vamos colocar o cursor. Vocês podem colocar um cursor ou 2 cursores. Eu aqui vou colocar 2 cursores. Eu gosto destas peças assim um bocadinho mais grandinhas com 2 cursores. Vou colocar um daqui da direita para a esquerda e um da esquerda para a direita. Se vocês só quiserem colocar um cursor, colocam da esquerda para a direita. Aqui vocês estão a ver da esquerda para a direita, mas vocês estão a perceber. Prontos. Agora vou colocar o segundo cursor. Eu venho aqui, faço um cortezinho, tenho o meu fecho alinhado,
faço um cortezinho aqui, venho com o meu cursor, coloco aqui do lado e venho com o fecho, assim, e puxo para baixo. E ele assim entra perfeitamente. Vocês aqui este cortezinho podem não fazer maior se quiserem. E pronto, e fica aqui assim a peça com 2 cursores. É claro que esta parte aqui dos 2 cursores é facultativa. Uma vez os nossos cursores colocados, vamos trazer a napa uma para a outra, assim, desta forma. Alinhamos bem o nosso fundo, o da napa e o do forro. E vamos passar uma costura nas nossas laterais da napa e no nosso fundo. E aqui no fundo do nosso forro vamos deixar aqui uma abertura com mais ou menos um palmo. Passamos só assim, uma costura aqui e uma costura aqui, que é para depois podermos desvirar. E ficamos com o nosso forro embutido, não há necessidade de passar viés. Vamos então alinhar aqui a nossa napa. Vamos fazer agora exatamente a mesma coisa que fizemos na nossa napa, vamos fazer no nosso forro. Agora vamos fechar aqui as nossas caixinhas de leite, unindo aqui a nossa costura com a nossa costura, assim. Eu costumo fazer assim, meto uma parte da costura para um lado, a outra parte da costura para a outra, para não agregar camada de um só lado. E venho e meto uma mola a segurar. Aqui do outro lado, exatamente a mesma coisa. Tendo em atenção que aqui o nosso fundo não pode estar um para cima e o outro para baixo. Tem que estar os dois para baixo. Vamos fazer na parte do fundo da nossa napa e na parte do fundo do nosso forro. Aqui, se vocês quiserem, é o momento de colocarem as nossas pinçazinhas em cima, ou então de colocarem uma alça de mão para segurar a nécessaire. Eu vou colocar a minha alça de mão aqui deste lado, vou colocar por dentro, assim. Deixo um bocadinho para fora, alinho bem e coloco uma mola. Agora venho aqui na parte superior, e faço exatamente a mesma coisa. Vamos alinhar o nosso forro peguei aqui na nossa cinta. Vou cortar aqui um bocadinho porque é demasiado. Vou selar. Vamos já fechar aqui o nosso fundo para a nossa precinta não fugir. Então, venho aqui assim e pouso com o ponto 3,5. Vamos então agora aqui à parte que não vai ter a alça e vamos colocar o nosso pedacinho de precinta aqui, frente com frente da nossa nécessaire,
e do nosso fecho. Eu gosto de deixar sempre um bocadinho para fora, assim um dedinho para o pé do fecho. Vou alinhar o meu fecho com a minha necessaire, o meu principal, e vou alinhar o meu aforro com o meu fecho. Então, alinhamos aqui o nosso fecho, a nossa napa, o nosso forro e a nossa presilhazinha. Alinhamos tudo e passamos aqui uma costura para fecharmos esta parte de cima. Cortamos aqui o excesso. Assim. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos colocar a presilha. Vamos colocar a nossa alça de mão. Vamos alinhar aqui a nossa napa, assim. E vamos alinhar o nosso forro. Aqui é um bocadinho mais complicado, que é muita camada junta, é um grande sanduíche. Assim, alinhamos tudo e passamos uma costura. Vamos cortar aqui o excesso do nosso fecho e vamos selar. E aqui também vou cortar um bocadinho da nossa alça. Vamos selar isto tudo. Queimamos bem para não corrermos o risco de se desfazer. E aqui também vamos cortar o nosso fecho, que não recortámos há bocado. Assim o excesso. E vamos também selar. Pronto, agora é só desvirar. Colocamos a mão cá dentro. Eu venho sempre, amasso aqui, junto tudo e puxo para fora, com cuidado para não rasgarmos o nosso forro. Ajeitamos aqui bem as nossas costuras para fora. Aqui temos a nossa necessaire já quase pronta. Agora vou puxar o nosso forro para fora. E vamos passar aqui uma costurinha na beirinha para fechar o nosso forro. Alinhamos bem. Eu gosto de passar a costura de uma ponta à outra, que é para não ficar só aqui um bocadinho da costura feita. Coloco o meu forro para dentro. Dou um jeitinho à nossa necessaire. Pronto, temos a nossa necessaire feita. Aqui na versão infantil ou jovem adolescente, com uma alcinha de mão para poder carregar, é uma necessaire bem grandota, tem um bolsinho frontal para guardarem medicação ou alguns documentos, ou até pode ser compressas, seja o que for. E depois tem a parte interior, que também é bem grandota, bem espaçosa, com uma abertura bem grande. Serve para uma necessaire de maternidade, uma necessaire de maquilhagem ou uma necessaire de viagem. Podem ver que ela é bem espaçosa. E aqui o facto de ter uma alcinha de transporte facilita bastante para poderem carregar com as vossas coisinhas. Aqui está. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Um beijinho.